Vamos lá, aqui na número 7, ele falou o seguinte: um ciclista percorreu 5.781 quilômetros em um ano. Este número é formado por. Ele quer saber por que ele é formado. Então, ó, uma unidade. Ele é formado por 8 dezenas, porque é 80. 5.780. Aqui, ó, 5.700. Então, são 7 centenas e 5 unidades de milhar. Ó, 5 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas, mais uma unidade. Tá bom? É só você decompor o número. Número 8. Faça a seguinte decomposição: 93.121. Então, ó, uma unidade, 2 dezenas, 10 mais 10, uma centena, que corresponde a 100, assim, 3 unidades de milhar, que corresponde a 3.000, e 9 centenas de milhar, que corresponde a 9.000. E esse número possui 5 ordens, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilinha, 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 meu chuchu. Muito bem. Número 9. Descreva a numeração decimal. Ele quer que você escreva. Ele falou 10.253. Então, você vai escrever 10.253. Bem tranquilo. A próxima. Considere o número 582. Qual é o valor posicional do 5? Galera, quando você vai ler essa bagaça, quando você for ler 582, o número já fala quando você ler 500, então o valor posicional dele corresponde a 500. Se fosse o 8, ó, 580, o 8 seria 80, tranquilinho. Número 11, ele falou o seguinte: seja um número qualquer, o número 5 ocupa o valor posicional das centenas, o número 4 o posicional das unidades. Se colocarmos entre esses dois números o número 3, qual o valor posicional do número 3? Poxa, cara, tranquilinho também, né? Vamos lá, devagarzinho. Devagarzinho. O 5 corresponde a centenas, pessoal. Se ele está falando de centenas, é fato que terão 3 algarismos, tá? Então, eu coloquei primeiro 3 tracinhos. 5 eu coloquei na casinha da centena. Ele falou que o 4 corresponde à casinha da unidades. E ele falou que o 3 está entre o 5 e o 4. Pô, muito fácil. Aqui, ó. 3, então, corresponde à casinha de quem? Das dezenas. Pessoal, mais fácil que isso, só 2 disso, né? Só 2 disso. Já estamos finalizando. Vamos para o próximo. Vamos lá. Na próxima, ele falou o seguinte: classifique cada sentença em verdadeira ou falsa. 8 é antecessor de 7. Antecessor corresponde ao que vem antes. Então, fato, que é falsa. 8 não é antecessor. É o 6. Depois ele falou o seguinte: 20 é sucessor de 19. Pô, até meu filho sabe disso de 3 aninhos, que 20 é sucessor de 19. Sucessor vem depois. 3 é o antecessor de 2. Falso. 1.000 é o sucessor de 999. Verdadeiro. Vamos lá. 1, 2, 3. 1 milhão é o sucessor par de 999.998. Então, vamos lá, pessoal. O sucessor desse número seria o 999.999. Não seria o 1 milhão, sendo que ele quer o sucessor par. Então, o próximo sucessor para esse seria 1 milhão mesmo, tá bom? Então, tá certinho, verdadeiro. 2 é o sucessor do sucessor de 0. Vamos lá, vamos com calma. Devagarinho, que a gente vai raciocinar. 2 é o sucessor do sucessor. Qual é o sucessor do 0? É o 1. E o sucessor do 1 é o 2. Então, o 2 ele é o sucessor do sucessor. Então, tá certinho. 1998 é o antecessor de 2000. Tá errado. O antecessor de 2000 é 1999. Tá bom? Então, assim que ficou. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Vamos lá. Depois ele falou o seguinte:
Ele quer saber a sequência dos números indicados. Na primeira, números naturais menores que 4. Quem são os naturais menores que 4? 0, 1, 2, 3. Tá? Menores que 4. 4 não entra. Na B, naturais maiores que 1 e menores que 9. Então, tem que ser maior que 1, começa do 2, e menor que 9. Então, acaba no 8, tá? De 2 a 8. Na C, ele falou o seguinte: números naturais maiores que 7. Se são maiores que 7, começa do 8 e vai ao infinito além, tá bom? Tia, eu parei no 9 e botei reticências. Amém. Tia, eu parei no 10. Você só não pode parar e fechar com chaves, porque vai entender que acabou. Você tem que parar em algum número e colocar as reticências, tá? Quer dizer que ele é infinito. Na D, números naturais, ele quer os naturais menores, cadê? Aqui, ó. Menores ou iguais a 10. Então, menores, tu vai botar os números menores e vai colocar o 10, porque ele quer menor ou igual. Então, vai ficar o seguinte, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou no 10. Por que que o 10 entrou? Porque ele quer menor ou igual, tá bom? No próximo. Tá molezinha até aí, né? Molezinha. Qualquer dúvida, vocês me falem, me perguntem, que eu mando áudio, eu explico fazendo vídeo, faço pirueta, qualquer coisa para vocês entenderem. Depois ele falou assim, ó, na 13, que seria a 14, né? Porque eu botei 2 vezes o número 13. Responda os probleminhas. A. Determine a soma do número 273 com seu sucessor. Sucessor 273 é o 274. Esse é o pequeno mistério, que tem que saber quem é o sucessor. Montou a continha, deu 547, tá? Lembrando que é número embaixo de número, temos que ter organização. Na próxima, ele falou o seguinte: um objeto custa R$ 415.720 e o seu frete R$ 28.912. Ele quer saber quanto ele vai pagar com tudo. Se ele vai pagar mercadoria mais frete, você tem que somar os dois. Lembrando que é número embaixo de número. O ideal é sempre escrever de trás para frente, tá? Quando você escreve de frente para trás, o que você vai fazer? Tu vai encaixar o número no lugar errado, tá? Sempre escreve de trás para frente, ó. Molezinha, número embaixo de número deu R$ 444.632. Pagará esse valor, tá bom? Na C, ele falou que recebeu o salário dele. Aí, o que ele fez? Ele pagou o aluguel, custa R$ 437,12. Depois pagou os impostos, teve os gastos dele, luz, água, telefone, e depois sobrou. Oh, tô rica se sobrar isso para mim, R$ 749,18. Ele falou o seguinte: quanto eu recebo de salário? Pessoal, você vai somar os gastos que ele teve, tá? O que eu fiz? Somei todos os gastos. Os gastos deram R$ 1.584,93. Então, ele gastou isso tudo. Sendo que sobrou quanto? R$ 749. Aí, o que eu fiz? Eu peguei os gastos e somei com o que sobrou. Então, o salário dele é esse aqui, ó. R$ 2.334,11. Tia, eu fiz prova real. Eu peguei o valor que deu do salário e subtraí do que sobrou. Isso aí, se você subtrair do que sobrou, tem que dar isso aqui. Tia, eu fiz errado. Eu somei tudo junto, tem problema? Não tá errado não, chuchu, tá certo. Você apenas saiu somando todo mundo. Eu só coloquei separadinho para vocês conseguirem enxergar que eu somei todas as despesas para depois somar a despesa com o que sobrou do salário dele. Tá bom? Bem tranquilo. Vamos para a próxima. Aqui, ó, essa daqui que eu achei que vocês poderiam ter mais um pouquinho de dificuldade, tá bom? Mas eu creio que a grande maioria deve ter acertado. Ele falou assim: um menino estuda 2 horas e 45 minutos pela manhã, tá aqui, ó, 2 horas e 45 pela manhã, e 4 horas e 30 minutos pela tarde, igual vocês fazem todo dia. Não é todo dia? Vocês não fazem isso? Estuda todo esse tempo? Isso aí. Eu acredito que sim, né? Aí ele falou assim, ó, quantos minutos de estudo diariamente esse menino tem?
Então, ó, se liga na pergunta. Ele quer minutos. Sendo que a informação que ele me deu, ele passou em horas e depois minutos. Tu vai ter que jogar essa galera toda, essa bagaça toda para quê? Para minutos. Então é só você se ligar no seguinte, meu povo. Cada hora corresponde a 60 minutos. Claro que aqui são 2 horas, então vai ser 60 com 60, tá bom? Então, 60 minutos mais 60 minutos corresponde a 2 horas. Você soma que vai dar 120 minutos. Depois ele falou que ele estuda 4 horas. 4 horas corresponde a 4 partes da hora. Então, ó, uma hora, outra hora, outra hora, outra hora. Que vai ser 60 mais 60 mais 60 mais 60 4 vezes. Ou 60 vezes 4. Ah, tia, eu não fiz assim não. Tia, não fiz assim não. Eu fiz de outro jeito. Mas deu 240 minutos? Ah, então beleza, deram 240 minutos, amém. Então tá certo. Então, para saber quantos minutos ele estudou, o que você vai ter que fazer? Somar esses minutos todos, que corresponde a de 2 horas, e depois corresponde de 4 horas. Somou. E não pode esquecer desses pingadinhos de minutos aqui, ó. Tá? 45 minutos com 30 minutos. Vamos lá, a tia jogou aqui, ó. 240 mais 120, que foi o que nós convertemos. Depois mais 45 mais 30. Somei tudo, deram 435 minutos. Delicinha. Quem acertou? Quem acertou? Molezinha, né? Agora nós vamos para a próxima. Muito fácil. Um automóvel passou pelo quilômetro 435 de uma rodovia. Vamos lá, cadê essa daí? Na letra E. A tia não fez não a letra E? Ai, a titia esqueceu da letra E. A titia vai escrever para vocês. Um automóvel passou pelo quilômetro 435 de uma rodovia. Ele ainda deverá percorrer 298 quilômetros. Tá? Então, ele já passou 435 quilômetros e ele ainda vai percorrer essa quilometragem toda até chegar ao seu destino. Quantos quilômetros da estrada vai percorrer para chegar ao destino? Pô, molezinha. Ele já andou isso aqui. E ainda falta percorrer isso daqui. Quantos quilômetros da estrada ele vai percorrer? É só você somar, né, galera? 435 com 298. Coloca aí pra titia para ver quanto deu. Eu pulei essa. A tia, como sempre, ceguinha. 14. Um cubo é formado por quantas faces, galera? Cubo. Lembra daquele dado, tá? Dado de jogar no joguinho que vocês têm. Então, ali tem quantos números? São 6. Então, são 6 faces, tá bom? Opção B. Quantos retângulos formam a caixa abaixo? Pessoal, esse daqui não é um cubo, é um paralelepípedo, tá? Porque o cubo ele é formado por quadrados, o paralelepípedo ele é formado por retângulos. Então, ele quer saber quantos retângulos formam a caixa. Então, ele quer saber as faces, porque como o paralelepípedo é formado por faces no formato de retângulo, então aqui, ó, uma face, lembram que se tem na frente, tem atrás. Uma, atrás, 2. Acima, 3, abaixo, 4. 5... do outro lado aqui, ó, no cantinho, 6, tá? Então, são formados por 6 retângulos. 16, para finalizar. Ah, não, ainda falta mais uma. Então, vamos lá, devagarzinho a gente acaba. Tia, não tô aguentando mais, Ah, mas a live do Jorge e Matheus, vocês viram. A live. 4 horas de live. Então, vamos lá. No desenho abaixo aparece um objeto comum em todas as casas. Afinal, é uma panela. Então, vamos lá. Qual é o formato dessa panela? Ah, professora, é esfera. Ah, mentira, não é esfera não. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma esfera? Tu chuta a panela? Isso aqui é um cilindro, pessoal. Um cilindro, tá bom? Letra B. 17. A professora de Bruno pediu para a turma desenhar uma pirâmide de base quadrada. Pessoal, base quadrada, tu mata essa charada na hora. Qual é o único desenho aqui que tem base quadrada? Esse e esse. Tá, cara, mas você teve a titia explicando que isso aqui nunca seria uma pirâmide. Isso aqui nunca é um prisma. Ah, professora, eu posso falar que isso aqui é um paralelepípedo também? Pode. Se você deitar ele, vai ser um paralelepípedo. Mas o paralelepípedo, o cubo, ele também pode ser classificado como um prisma. Tem as bases iguais, arestas, tá?
Então, é esse tchutchuquinho aqui, ó. Esse aqui, letra B, tá bom? É uma pirâmide de base quadrangular, que é o quadrado da base. Aqui é o topo da pirâmide. Aí ele perguntou quantas faces, arestas, então vamos lá. Vértices é a união das arestas. 1, 2, 3, 4 e em cima 5. 5 vértices. Quantas arestas? Essas linhas. 1, 2, 3, 4 da base. Em cima 5, 6, 7. Aí essa daqui, 8. Então vamos lá. 8 arestas, né? Agora vamos para a face embaixo, que é o quadrado. 1, 2. Se tem na frente, tem atrás. 3, 4, 5. Tá bom? A tia botou aqui, ó. Vamos lá. Show, galera. Show. Espero que vocês tenham tirado de letra e vamos partir para a matéria nova.